Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Aleluia! Que os irmãos possam se acomodar. Vamos meditar um pouco na palavra poderosa da parte do nosso Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Você encontrou a Bíblia? Você encontrou a Bíblia? Estende as mãos em minha direção. Eu queria que nessa hora você me abençoasse, para que eu viesse ser um instrumento de Deus, um canal de Deus para a sua vida, para que Deus possa usar o seu servo conforme a sua vontade. Você esteja orando por mim nessa hora, pelo pregador. Pai, abençoa a tua palavra. Sabemos que ela é viva, que ela é eficaz e ela é poderosa. Teu povo com a mão estendida profetiza sobre a minha vida. Eu oro rogando essa graça, essa unção, por intermédio da iluminação e da revelação que há nesta palavra tão poderosa. O Senhor venha falar conosco. Da mesma forma que eles oram por mim, eu oro por eles, para que toda atenção dispersa possa nesse instante ser revertida a tua palavra, para que venhamos estar compenetrados e assim nos debruçarmos diante desta palavra que é Espírito, que é vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos encontraram? 1 Crônicas capítulo 13, versículo 3, aquele que encontrou o texto bíblico, acompanhe-nos. Diz o seguinte: e tornemo-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Na versão que me acompanha, diz o seguinte: tornemo-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Queridos, uma palavra que tem falado muito ao meu coração ultimamente é justamente sobre avivamento. Ao estudar um pouco sobre o avivamento, a gente fica impressionado com a transformação que ele provoca, promove na economia de um país, na sociedade de modo geral, sendo capaz de mudar os rumos da história de um povo. Eu tive há pouco tempo na Coreia do Sul, uma experiência incrível e inesquecível. E o pastor falava através de intérprete, e evidentemente nós compreendia que no início da Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, aquela nação menor do que o estado de Pernambuco era a quarta nação mais pobre do mundo. E o povo começou a buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, e hoje é uma das 10 maiores potências mundiais. E isso nos faz entender o que realmente está escrito em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O avivamento, ele promove essa abundância espiritual, mas também ele se estende a todas as esferas, níveis, áreas da nossa vida, pessoal, financeira, familiar, enfim. E Deus tem movido muito ao meu coração para refletir sobre avivamento. O que é avivamento? É gerar vida àquilo que não tem mais vida, é reanimar, é ressuscitar. Avivamento é isso, avivar novamente. Avivar aquilo que um dia foi avivado, mas perdeu a essência, perdeu o brilho, perdeu a vida. Avivamento não é fogo subindo aos céus, é fogo descendo dos céus. E ao pensar sobre isso, me veio uma frase
Eu achei até interessante e pertinente sobre o assunto que dizia: o avivamento não pode ser provocado, ou melhor, o avivamento não pode ser produzido, por isso não deve ser promovido. Mas o avivamento deve ser provocado, por isso podemos procurá-lo. E eu percebo que a gente cria uma expectativa e fica postergando para um outro tempo, talvez até para uma outra geração. E a minha pergunta é: por que não em nós? Por que não agora? Por que não a partir de mim? Por que não viver o verdadeiro avivamento? E o avivamento é uma resposta de Deus, é uma reação de Deus. Você vai ver o apóstolo Paulo instruindo o jovem Timóteo, dizendo: desperta o dom que há em ti. Perceba, ele não diz: Deus vai despertar o dom que há em ti. Ele conscientiza Timóteo da sua responsabilidade perante Deus. Desperta o dom que há em ti. E se você for perceber comigo, Deus em todo tempo está conscientizando o seu povo da sua responsabilidade. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Então percebo biblicamente que o avivamento é uma resposta de Deus ao nosso clamor, é uma reação de Deus às nossas ações. Como podemos viver um avivamento se nós não estamos procurando, se nós não estamos provocando esse avivamento? E ao ponderar sobre isso, me veio à mente a vida de Davi, um homem que provocou o avivamento no seu tempo. Veja esse texto, gente, como é forte esse texto. Nos diz que na época de Saul, sabe quanto tempo foi que Saul reinou em Israel? 40 anos. O rei Saul reinou 40 anos. Na época de Saul, ninguém se importou com a arca. Ninguém buscou a arca. Nessa versão diz: não nos valemos dela. Você percebe a diferença do rei Saul para o rei Davi? A arca da aliança é o símbolo maior da presença de Deus, é o objeto sagrado de maior importância para Israel. Foi o objeto em que Deus pediu para que Moisés elaborasse e que ia representar a sua glória. O mar se abriu, ou melhor, o rio Jordão se abriu a partir do momento que os levitas andaram com a arca. Os inimigos temiam a arca sagrada, mas infelizmente na época de Eli, do sumo sacerdote Eli, pai de Ofni e Finéias, a arca foi roubada pelos filisteus. E ao ser roubada pelos filisteus, os filisteus colocam ela na casa de uma divindade, um templo chamado Dagon. Esse templo Dagon cai sobre a arca, um templo de 5 metros de altura cai sobre a arca. Os filisteus pensam que é coincidência, pensam que é o acaso. Aí no outro dia eles levantam novamente aquela estátua, aquela imagem, aquele ídolo. E no outro dia, quando eles voltam lá, ela cai de bruços, só que ela quebra os seus braços, ela se despedaça dentro da arca. E os filisteus dizem: esse objeto aqui é amaldiçoado, esse objeto sagrado dos judeus, dos hebreus, é sagrado. Então eles enviam para outra terra, e a chegar nessa terra envia pragas, Deus envia pragas para a população. Então a arca vai percorrendo caminhos, e um dia eu vou falar até melhor, com mais detalhes sobre a trajetória da arca, até que ela fica na casa de Abinadab, e ela passa 20 anos na casa de Abinadab, nada acontece, e ela passa 3 meses na casa de Obed-edom, e tudo muda na sua vida. A Bíblia diz que Deus mudou a história de Obed-edom, a família de Obed-edom, por causa da arca que passou 3 meses. Repare comigo, passa 20 anos em um lugar, nada acontece. Passa 3 meses em um lugar, tudo acontece diferente, que é justamente a maneira como nós lidamos, como nós tratamos, né, com a presença de Deus em nossa vida. Então tem pessoas que têm 20 anos na igreja, mas nada mudou. Tem pessoas que estão 3 meses na igreja, mas tudo mudou. Aí você pergunta: o que é isso? O que é isso? O que é isso?
é a maneira dela reverenciar a presença de Deus. É a maneira dela temer a presença de Deus. É o que faz toda a diferença. Mas, meu Deus, eu não quero falar sobre isso. Eu já estou indo para outro assunto. Trazendo sobre a ideia de avivamento, Davi, ele quis, ele desejou. Davi é aquele homem que disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ele não fica nas expectativas das expedições. Ele vai além, ele vai para a atitude. Ele vai para a ação. E ele diz bem assim: olha, durante 40 anos... o povo não se importou com a arca. A arca está em terra estranha, em terra dos inimigos. Vamos buscar a arca. E eu percebo que Davi é um homem que provoca o avivamento. E o tema dessa mensagem é justamente provocadores de avivamento. Eu não estou falando de produzir ou reproduzir. Não, eu não estou falando de promover. Não é isso. Eu estou falando de provocar o avivamento a partir do momento que nós procuramos. É deixar o cenário ideal para que Deus venha sobre nós, para que Deus se manifeste sobre a sua igreja. E eu acredito, meus irmãos, que nós podemos, assim como todas as gerações antes de nós, que nos antecederam, provocar o avivamento. E eu creio que essa atitude de Rosália, de Zenida, é provocar avivamento, é estar aqui nas manhãs buscando a Deus, para provocar algo que venha da parte do Senhor. Avivamento não é movimento. Movimento é histerias, é alardes. Movimento é performance, é exibicionismo. Não é por isso que nós estamos aqui. Não é por essa razão. Avivamento é diferente, é transformação, é arrependimento, é conversões. Arrependimento é o fogo caindo do céu sobre a nossa vida. Não é o fogo subindo ao céu por causa de nós. É isso que eu quero. Nações que viveram o arrependimento diminuíram o índice de violência, o índice de criminalidade, o índice de droga, o índice de assalto. Agora eu queria te conscientizar, igual a Moody, quando um dia procuraram esse grande evangelista, considerado um dos maiores da história, e disseram: Moody, de quem é a culpa para o mundo se encontrar dessa forma? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: é minha. A culpa é minha. Nós somos culpados, irmãos. Nós somos culpados porque não estamos fazendo nada. Infelizmente não fazemos nada e precisamos agir, provocar esse avivamento. Agora a pergunta é: como Davi provocou esse avivamento? Como Davi fez esse avivamento acontecer? A Bíblia vai nos ensinando. Em primeiro lugar, ele buscou a presença de Deus. E há um homem que buscava Deus ardentemente, ansiosamente, era Davi. Olha a expressão de Davi no Salmo 63, versículo 1 e 3. Salmo 63. Versículo 1 e 3. Os irmãos encontraram? Olha como Davi fala com Deus: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Você já viu a maneira romântica, apaixonada de Davi falar com Deus? Nunca ninguém falou com Deus dessa forma. Agora deixa eu te dizer outra verdade: Deus nunca amou ninguém como também amou Davi. Você que é mãe, tem mais de 3 filhos, 2, você sabe que seu coração se derrete para aquele que sabe chegar, né? Sabe chegar com jeito, né? Sabe chegar com jeitinho, dando cheiro, dando um abraço. Era Davi. Davi vai dizer bem assim: o teu amor é melhor do que o vinho, prefiro a tua presença do que o ouro e do que a prata. É coisa de Davi, coisa de pessoas apaixonadas por Deus. Davi falava isso com Deus o tempo todo, e ele aqui vai dizer: a tua graça é melhor do que a vida. O que ele está querendo dizer? Eu prefiro morrer do que perder a tua graça. Eu prefiro a morte do que viver a desgraça de uma vida sem a tua graça.
Então ele buscava a presença de Deus, ele buscava intensamente, e uma das provas é essa: 40 anos Saul nunca se importou, mas ele diz que buscava ansiosamente, ele busca: tornemos-nos a trazer a arca para nós. Ou seja, se você deseja um avivamento na sua casa, na sua vida ministerial, se você deseja um avivamento na sua igreja, no seu ministério, busque a presença de Deus intensamente. Tinha um pastor que dizia: está sem vontade de orar, ore até ter vontade. É simples. Experimenta isso. Quando a Bíblia diz orar a Deus com toda a nossa força, porque há momento que requer força, meu irmão. Requer atitude. Há momento que nós não podemos pautar as nossas vidas em sensações e emoções, em convicções. Em convicções. Então, buscando a presença de Deus para provocar um avivamento. Davi fez muito isso. E ele busca a presença do Senhor. Outro detalhe sobre Davi é que não adianta simplesmente buscar a presença de Deus. Davi fez isso. Mas além de buscar a presença de Deus, tão importante quanto é buscar a direção de Deus. Porque Davi buscou a presença de Deus. Davi foi lá, ele traz a arca para Jerusalém. Só que no meio do caminho, algo terrível, trágico, horrível acontece. Veja comigo a Bíblia em 1 Crônicas 15. Perdão, volta ao capítulo 13 ainda, só para você entender mais um pouco. Versículo 9 e 10 do capítulo 13. Amém? Ele vai na terra do inimigo, ele está trazendo agora a arca para Jerusalém. Se você for olhar os versículos anteriores com alegria, com festa, com canções, mas quando chega no versículo 9, quando chegar a eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Só até aí. Você está conseguindo entender a história? Davi buscou a presença do Senhor, amém, mas não adianta somente buscar a presença do Senhor. Tem que buscar a direção de Deus. É buscar a direção de Deus. Ele foi lá, pegou a arca, botou em cima de uma carroça de boi. Quando está vindo, o boi tropeça, a carruagem está prestes, a arca está prestes a cair. Houve um homem chamado Uzá, cheio de boas intenções. Tudo que Uzá queria fazer era apenas ser usado por Deus. Talvez eu e você fizesse a mesma coisa. Ele vai lá tentar proteger a arca para que ela não caia no chão e não se despedace. Mas no momento que ele toca na arca, ele é fulminado, torna-se pó imediatamente. Coisa forte, né? Davi desgostou-se, Davi ficou contrariado, ficou arruinado, ficou arrasado com isso. E Deus está me ensinando algo. Ei, Deus está te ensinando algo também aqui. Sabe o que é que Deus está nos ensinando? Que não vale as boas intenções. Deus não está preocupado com tuas boas intenções. Deus está procurando a tua obediência. Existe uma instrução. Não é buscar a presença de Deus da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, quando você quer ou quando você tem vontade. A primeira lição que Deus deu a Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você pisa é terra sagrada. O lugar em que você pisa é santo. O que Deus está dizendo a Moisés: olha, não será do seu jeito, será do meu jeito. Quem manda aqui sou eu. Então não é da nossa forma, não é da nossa maneira. Então temos que buscar a presença do Senhor, sim. Mas se buscarmos a presença de Deus, sem a direção de Deus, nunca viveremos um avivamento, será um movimento. Por isso que a igreja brasileira está doente.
Porque na década de 90, no final da década de 90, existiram muitos movimentos buscando a presença de Deus sem a direção de Deus. Aí existem muitas meninices, muito misticismo. As pessoas se tornaram esotéricas ao invés de espirituais, supersticiosas. E aí, meu querido, começou a haver uma indulgências gospels em nosso meio, onde dá mais ênfase a lenços, onde dá mais ênfase a ramo de arruda, a sal grosso. Que coisa ridícula! Água fluidificada. Oi? É tanta coisa, né, gente? As indulgências modernas. Mas olha, buscar a presença de Deus sobre a direção de Deus, porque se você não fizer isso, pessoas que estão sobre o teu comando, sobre a tua liderança, vão morrer. Vão morrer. Por isso ficou contrariado, indignou-se e revoltou-se. Porque Deus não quer simplesmente boas intenções, Deus quer obediência. E aí Davi começa a buscar a direção de Deus. Veja comigo agora o capítulo 15 de 1 Crônicas. Davi muda. Sabe o que eu acho bonito em Davi? Ele ficou triste, voltou para casa, chorou, mas no outro dia enxugou suas lágrimas e disse: como é que o Senhor quer que eu faça? Ele não desistiu. Sabe, pessoas que desistem diante da primeira frustração. Deus quer que eu seja um pregador. Aí vem pregar, fica nervoso, não sai nada, aí já quer desistir. Quando Deus está querendo te ensinar algo melhor, quando Deus está querendo te ensinar os seus caminhos, que é diferente dos nossos, que são melhores e são maiores. Pessoas que vêm cantar a primeira vez, aí bateu nervoso, aí não quer mais voltar. Não sabe elas que sempre há esse nervoso, né? Aí não quer mais voltar, não. Davi foi lá, chorou o que tinha que chorar, mas no outro dia voltou e disse: Deus, como é que o Senhor quer que eu faça? Quantos aqui querem aprender? Olha o que está escrito aqui em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 1 e 3. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Olha, gente, que interessante. O que é que Davi pensa? Enquanto a arca não está aqui, eu vou preparar o lugar para ela chegar. Que cara de visão, né, velho? Pensa um homem visionário. Enquanto ela não está aqui, eu vou preparar o lugar para que quando ela vier, ela possa ter onde ficar. Que cara de visão. Olha que cara de visão. Davi é extraordinário, ao ponto que ele disse: Deus, não é certo que todos os povos dessa terra tenham uma casa e o Senhor não tenha casa. Eu vou construir uma casa para ti. Deus disse: você não, porque você é um homem sanguinário. Eu nunca pedi uma casa, mas já que você quer me dar uma casa, saiba que você não fará isso, mas seu filho fará. Será Salomão. Mas se você for analisar, Davi que arrecadou todos os recursos para construir a casa. Davi que recebeu a planta, o projeto em suas mãos para fazer a casa. E Davi não estava nem aí se no final da história ia ter o seu nome como créditos. Quando é glória de Deus, nós não estamos preocupados a quem será atribuído crédito. Quando é glória de Deus, não importa se o congresso é dos homens. Eu sou mulher, eu vou ajudar. Não importa se o congresso é das mulheres, eu sou homem, eu vou ajudar. Quando a glória de Deus, se o congresso é dos jovens, os senhores, os anciãos vão se mobilizar, independente de quem vai receber o créditozinho no final. O importante é que é a glória do Senhor, amém? Esse é Davi. Davi, eu vou trazer a arca, prepara tudo para receber a arca. Aí vem aí o versículo 2. Então disse Davi, agora ele foi ler a Bíblia, viu? Ele foi ler a Bíblia e ele: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Ele entendeu: opa, não é carruagem, não é carroça, não é charrete, não são os animais que levam a arca, são os adoradores que levam a arca. Senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para
sempre. Somente os levitas poderão levar a arca. Está entendendo? Ele começa a respeitar agora a direção que vem de Deus. Versículo 3. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que tinha preparado. Aí você pode ir para o versículo 12 e 15. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não levaste a primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Eita, está aqui a pregação todinha aí, ó. Nós não o buscamos segundo o que for ordenado. Está aqui, né? Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Buscar a presença e buscar a direção, porque nós não buscamos segundo nos for ordenado. Alguém tem uma caneta para me emprestar para marcar aqui? Depois me empresta. Eu vou botar aqui, ó. Não adianta buscar. Tem que buscar conforme ordenado. Muita gente busca Deus. Todas as classes do mundo buscam Deus, mas Deus busca somente uma classe: os verdadeiros adoradores. Essa é a única classe que Deus se compromete: os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que seguem a instrução que vem do alto. Amém? Glória a Deus por isso. Segundo nos for ordenado, santificarem-se, pois os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Buscou a presença do Senhor e agora buscou a direção. Sabe como é a história agora de Davi? Escuta, sempre depois lê em casa. Agora Davi é diferente. Davi dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Ele não dá o sétimo. Quando chega no sétimo, 6 é o número humano, 7 é o número divino. Ele para, oferece um sacrifício e continua com o seu povo até Jerusalém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não posso ir além do meu limite. Aqui é o meu limite. 7º, sacrifício a Deus. Até levar a arca a Jerusalém. Quantos conseguem entender isso? Ele reconhece os seus limites e enaltece a Deus diante das suas limitações. Oferece um holocausto, muda a história, muda o cenário. Não são animais levando, são levitas levando. E as coisas começam a fluir e acontecer, porque Deus não está simplesmente sendo buscado, Deus está sendo buscado da maneira, da forma correta, da maneira que Deus estabeleceu. E agora, ainda como uma terceira lição, além de buscar a presença, além de buscar a direção, algo importante: buscar a aprovação de Deus. Você pode ver aí no 1 Crônicas 15, versículo 29. Ele está vindo em Jerusalém, com estola sacerdotal, e o rei vem dançando. Tal era a alegria do rei, ó. Oh, glória! E de repente ele virava, rodopiava. Se Sara estivesse aqui, minha filhinha de 3 anos, ela ria agora do pai. Rodopiava, e as estolas sacerdotais com aquelas vestes. De repente, quanto menos espera, as nádegas do rei ficam à mostra. O bumbum real está diante da visão de todos. Aí Mical, sua esposa, vai dizer algo a respeito. Versículo 29. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Estava olhando e vendo o rei Davi dançando e folgando, o desprezou
no seu coração. Como se dissesse, isso é comportamento de rei, isso é atitude de rei. Francamente, sinceramente, ela reprovou o seu esposo, o seu rei, no seu coração, desprezou. E o que foi que ele fez? Continua dançando, gente. Ele continuou dançando. Ele continuou dançando. Depois lê o texto na sua casa com mais atenção. Quando chegou no particular, ela, isso é a atitude de um rei. Aí ele disse, eu fiz para o meu Deus, e por meu Deus, eu farei ainda mais. Forte, né, gente? Aí Deus entra na história para defender o profeta. Por causa disso, Mical não teve filhos e tornou-se estéril para toda a sua vida. Isso é forte demais. Sabe por quê? Porque antes de Cristo, uma mulher ser estéril era considerada maldição, porque Deus tinha feito uma promessa a Eva, que do seu ventre surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então toda mulher tinha esse anseio ou fazer parte dessa genealogia. E a mulher que fosse estéril, ela era simplesmente amaldiçoada, reprovada. Ela não poderia fazer parte da linhagem real. E quando Mical é excluída, ela percebe que ela não vai ter representantes nas próximas gerações, que o seu nome será apagado da história ou lembrado da pior forma, que ela não será coparticipante como outras mulheres. Raabe, prostituta de Jericó, entra na genealogia de Jesus porque acreditou nas promessas de Deus e defendeu as causas de Deus, não simplesmente o povo de Deus. Sabe o que é que me preocupa? É que essa maldição da esterilidade atinge muitos nos dias de hoje, que estão censurando a adoração do outro. É verdade que existe meninice? Existe, mas tenha cuidado. A Bíblia manda julgar com discernimento. As coisas de Deus são grandiosas demais, estupendas demais, que transcende a nossa capacidade de assimilar. Tem coisas que a gente não consegue entender, tem coisas que a gente não consegue explicar. Por isso que temos que recorrer ao discernimento para não julgarmos equivocadamente. Eu vi um dia uma pessoa blasfemando outra porque estava falando em línguas estranhas. Isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo, isso é coisa do capeta. Essa pessoa que criticou nunca teve vida com Deus, nunca teve experiência com Deus, e um dia chorava dizendo, eu busco tanto e não consigo achar. Por causa da maldição da esterilidade daqueles que frutificam. De repente você está criticando aquele que frutifica, você está atraindo a maldição da esterilidade sobre a sua vida. Tenha muito cuidado, meu irmão. Porque Mical pensava que ela estava defendendo apenas as etiquetas naturais e normais da sua época, os padrões éticos e morais. Ela pensava que estava fazendo uma boa ação, sendo zelosa, mas ela estava ultrapassando o limite do ceticismo e se tornando uma blasfemadora, sem ao menos saber. Davi continuou dançando, porque ele não se importava com a aprovação de homens, ele se importava com a aprovação de Deus. E meus irmãos, o texto nos diz que Davi entrou em Jerusalém com danças, com cânticos, com orações, com músicas e com louvores. E que foi festa durante vários dias. E eles viveram o verdadeiro avivamento. Esse avivamento só foi possível porque um dia um homem disse, vamos trazer a arca novamente para o seu devido lugar. Porque na era de Saul não nos valemos dela. A cada geração que se esquece de Deus, Deus levanta uma nova geração.
Eli se esqueceu de Deus. Deus levanta Samuel. Saul se esqueceu de Deus. Deus levanta Davi. Cada geração que se esquece de Deus, Deus levanta uma outra geração. E a geração que Deus está levantando é essa. É uma geração que anseia ardentemente pela presença de Deus. Estar com Deus, de viver com Deus, de viver para Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é avivamento, gente. Avivamento. Eu quero te chamar hoje aqui para provocar um avivamento na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio, universidade, no teu ministério, na tua igreja, seja onde for. Vamos provocar esse avivamento, vamos buscar a presença de Deus, a direção de Deus, a aprovação de Deus e vamos deixar o resto com Deus. Vamos preparar o terreno, porque a nossa missão é somente semear e regar, semear e regar, semear e regar. E a palavra diz que enquanto um semeia, o outro rega, Deus dá o crescimento que nós precisamos. Eu creio que o anseio seu é ver essa igreja crescer, é ver a igreja de Cristo crescer, é ver a igreja de Cristo triunfar, dela assumir e exercer a sua missão, a sua função, que é justamente o ide a todos os povos, criaturas, raças e nações, e as portas do inferno não prevalecerão. Gente, a missão da igreja não é defensiva. Gente, olha para mim. A missão da igreja não é defensiva. A missão da igreja é ofensiva. Às vezes a gente tem a tendência de fazer uma leitura superficial da igreja, como se a igreja estivesse recuando, retrocedendo, se refugiando. Não. Jesus disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. De quem é as portas? As portas é do inferno. E para que serve uma porta? Para atacar ou para se defender? Para se defender, para se proteger. De quem é as portas? Quem é que está se defendendo nessa história? Quem é que está se protegendo nessa história? É o inferno. E que Satanás se proteja, porque a igreja está vindo com tudo para cima dele. A igreja está vindo com tudo para arrancar aqueles que estão escravizados pelo inferno e transportá-lo para o reino da glória. É isso que está escrito em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de resgatar aqueles que estão nas trevas e transportá-los para a maravilhosas luz. Vós sim, que antes não ereis, mas hoje sois povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Satanás que se cuide, Satanás que se proteja, Satanás que se vire com o inferno, com os capetas, com os demônios. Mas a igreja está vindo com tudo. E aonde a luz, as trevas não resplandecem, meu irmão. Aonde a luz, as trevas não resplandecem, não importa o tamanho da luz, ela sempre fará diferença em meio à escuridão. Se você é luz, brilhe, 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 como luzeiro deste mundo. Vamos provocar avivamento em nossa geração. Jovens. Vamos provocar avivamento em nossa geração. Vamos provar ao mundo que há um Deus vivo em nós. Que as pessoas ao olharem para você encontrem um Cristo vivo. Encontrem um Cristo verdadeiro. Dia desse eu estava assistindo um programa de televisão na Rede Super. Estava uma menina sendo entrevistada pelo pastor Lucinho. Ela disse algo tão forte que ela disse, olha, eu só consigo vencer o homossexualismo por causa do Cristo vivo que há em mim. Aquilo foi forte, sabe? Aquilo foi forte porque nos mostra que podemos sim vencer as mazelas desse mundo.
Conforme Cristo nos ensinou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por amor a mim, por amor a você, e Ele nos deu condições de vencermos esse mundo por amor a Ele. É por isso que está escrito, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. Dessa forma nós vencemos o mundo. Eu posso dizer a você que eu consegui vencer o carnaval por causa do Cristo vivo, que habita, que reina em mim. Eu sei que muitos que estão aqui venceram as drogas, a prostituição, e alguns até hoje procuram entender, mas a única explicação, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, vivo para a glória de Deus, por meio daquele que por mim morreu, mas ressuscitou. Vivo por Ele, vivo para Ele, por causa do Cristo vivo que há em nós. As pessoas precisam olhar nos seus olhos e ver um Cristo vivo, independente das suas lutas, independente dos seus problemas, independente das suas dificuldades. Elas precisam olhar bem para vocês e dizer, mas o Deus da minha mãe é um Deus verdadeiro. Mas o Deus do meu pai é um Deus fiel e maravilhoso. Mas o Deus dos meus filhos é um Deus real. Cristo vivo em nós. Saul não conseguiu mostrar nem revelar isso em sua geração, mas Davi conseguiu mostrar que há um Deus nos céus. Davi conseguiu mudar a percepção da sua geração acerca de Deus. No período de Saul, Deus estava tão distante, um Deus completamente transcendental. Mas Davi revela um Deus imanente. No período de Saul, você conhece um Deus carrasco, algoz, tirano, porque era isso que Saul despertava em Deus. Mas Davi traz um Deus tão amoroso, tão gentil, tão cordial. Você consegue entender o que eu estou falando? Que tipo de Deus nós estamos apresentando à nossa geração? Não sei quanto a você, meu irmão, mas essa é a minha decisão. Venha e vamos trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Porque nos dias de Saul, não nos valemos dela. Mas não, a partir de agora a história é outra. Amém? A partir de agora a história é outra. Davi não se desanimou com o péssimo líder que ele teve, com o péssimo exemplo que ele teve. Ah, Jesus! Davi não transferiu a Deus suas frustrações e suas decepções com o líder terrível que ele teve. Ele procurou ser um líder melhor. Ele procurou ser alguém melhor. Sabe, pessoas que usam como um álibis o fato de não conseguir se desenvolver na vida, ela atribui isso a algo, a alguém. Eu não tive professores competentes. Eu não tive pais presentes. Meu irmão, deixa de procurar culpado. A não ser que você queira se convencer de que esse pretexto é plausível. Mas saiba que você só se engana. Para de procurar culpado. Davi poderia apresentar essas asneiras diante de Deus, mas não, ele diz o seguinte: a partir da minha geração será uma nova história. A partir de minha geração será um novo tempo. Não importa quem for o líder dos homens, líder das mulheres, quem for o líder dos jovens, não importa quem foram os pastores anteriores que passaram por essa igreja, ou que passaram nessa cidade, não importa o que eles fizeram ou deixaram de fazer, se a nossa geração passada não fez, nós faremos para a glória de Deus. Se a nossa geração passada errou em não trazer a Arca da Aliança para o seu lugar, nós faremos isso para a glória de Deus. Amém?
Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos provocar um avivamento. Pastor, como provocar esse avivamento? Simples. Simples. Avivamento, escuta só, é reanimar os desanimados. Ei, quantos aqui estão dispostos a provocar esse avivamento? Reanimar os desanimados. Você encontrou uma pessoa desanimada? Você vai reanimar. Ei, meu filho, vai, sabe, chacoalhar ele. Tem alguém desanimado aí? Chacoalha ela até ela dar glória. Você vai reanimar aqueles que estão desanimados. Oh glória! Você vai efervescer aqueles que estão mornos. Cabra está morno, você vai esquentar a panela até a tampa da chaleira voar. Você vai efervescer, esquentar. Sabe, aqueles que se encontram mornos, que vivem na mornidão, você vai começar a esquentar. Vamos provocar esse avivamento, inflamando aqueles que estão apagados. Você vai incendiar o coração daqueles que estão apagados. Você vai acender uma luz. Ele vem criticar a igreja, vem criticar pastor, vem criticar líder, vem criticar todo mundo. Você vai acender uma luz. Ele vem dizer, eu saí da igreja, você orou para entrar? Orei, e você orou para sair. Você está servindo a homens, você está servindo a Deus. Você vai incendiar o coração daqueles que estão apagados. Outra, vamos provocar um avivamento. Como? Despertando os adormecidos. Despertando. Desperta tu que dormes. Escute isso em nome de Jesus. Eu aqui concluo. Havia 10 virgens, 10 noivas, preste a se casar com o noivo. Jesus conta essa parábola relacionando o avivamento ao arrebatamento. E a Bíblia nos diz que quantas delas dormiram? Quantas? Todas dormiram. As tolas e as sábias, as nécias e as sensatas, as lúcidas e as esquizofrênicas, todas dormiram. Todas dormiram. Todas. Todavia, quando as 10 despertaram, 5 delas tinham conservado azeite suficiente. O que eu quero dizer, tem muita gente boa dormindo, gente. Tem muita gente boa dormindo. Isso significa que pessoas boas podem até adormecer por causa da rotina, por causa do cansaço, por causa de alguma frustração, seja lá o que for. Mas aquele que tem azeite suficiente, quando ouvir a voz do seu Senhor, ele vai se despertar do seu sono. Não importa quão profundo seja esse sono, não importa quão profundo seja esse sono, no momento em que o noivo chegar, a noiva vai ouvir os seus passos mesmo distante. Ela vai se levantar e vai reacender a sua lamparina, porque tem azeite suficiente. Tem azeite suficiente? Pergunta ao teu irmão, tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí, irmã? Então conserva o teu azeite. Conserva o teu azeite em nome de Jesus. Amém? Vamos provocar um avivamento, despertando aqueles que dormem. Despertando aqueles que dormem. Chacoalha novamente o teu irmão e diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te resplandecerá. Desperta tu que dormes.
Levanta-te dentre os mortos. E o Senhor é Ele, ó. Não sou eu, não. Não sou eu. Não é o levita, não é o cantor. O Senhor te resplandecerá. Chegou o tempo de resplandecer mais uma vez, querido. Desperta. Levanta. Desperta. Levanta. E vamos provocar um avivamento jamais visto na história de Paulo Afonso. Um avivamento jamais visto na história da Bahia. Um avivamento jamais visto na história do Brasil. Eu posso ser louco por pensar assim, mas eu sei que eu não penso sozinho. Eu sei que eu não estou sozinho. Se enlouqueço, para Deus enlouqueço. Se mantém um juízo, para os homens mantém um juízo. Se a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria desse mundo, então eu prefiro a loucura de Deus. Eu prefiro acreditar até o último suspiro que a minha geração é a geração do avivamento. Eu prefiro acreditar até o último fôlego que a minha geração é a geração do avivamento. Mas eu não quero simplesmente esperar postergando esse dia para um lugar ou para um momento. Eu quero ser provocador de avivamento. Aonde o Senhor me enviar e estiver trevas, que eu acenda uma luz, que eu venha provocar o teu avivamento. Essa é minha oração, essa é a nossa oração. Aviva a tua obra no decorrer dos tempos, torna conhecida, abre os céus sobre Paulo Afonso e derrama chuvas de glória, chuvas de poder, chuvas de unção sobre esse lugar e sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh, aleluia! Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Meu Deus, Tudo que há em mim, isso. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Oh, Deus. Não sou apenas teu amigo, me Erga sua voz e declare com toda a sua força e com toda a sua fé. te louvarei. Oh Deus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Oh, aleluia. Adorarei perto quero estar. Diga isso a Ele. Toque o coração dele. Pois prazer maior tudo que há em mim,
do Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh! Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Meu Deus! Nada mais importa, adorarei. Oh! Eu te louvarei, eu te louvarei, te louvarei. Derrama da tua cheque. Não importam, mesmo que eu passe pelos vales, eu te louvarei. Eu te adorarei. Somente a ti eu dou a honra, a ti eu dou a glória, a honra, Meu Deus! a glória, Oh! e o poder ao Rei, Meu Deus! e o louvor. Jesus, tudo é teu, a honra, Aleluia! a força, Jesus, ao Rei, Jesus, a Meu Deus. honra, a glória. Oh, meu Pai eterno. E o Jesus e o louvor, Jesus, vim para adorar-te. Vim para dizer que és totalmente amável, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te. Aleluia! Eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Oh, glória ao teu nome, Jesus. tão maravilhoso. Oh, oh,
que estamos aqui, temos vida que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Oh, aleluia. De Jesus. Glória a De Deus. Jesus. Tudo é dele. Tudo é para ele. Por meio dele. São todas as coisas. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Assim os coreanos falavam, aleluia, aleluia. A única palavra que eu consegui entender. Não sei se você sabe, mas aleluia é a mesma palavra, a mesma pronúncia em todas as línguas. Eles falavam isso com muito fervor. Aleluia! Aleluia! Vamos dar esse brado de júbilo, esse brado de vitória. Aleluia significa louvor àquele que é de direito. Somente Deus tem o direito do nosso louvor. Amém? Quero te convidar, eu já estou concluindo aqui, a ser mais louco para Jesus. Eu vi uma vez um pastor pregando, não faz muito tempo. Ele pregava assim com tanta empolgação que ele disse algo que vai ser muita loucura. Ele disse, Deus, se o Senhor for macho, desce aqui embaixo. Eu vou te encher de cheiro, vou te encher de beijo, vou te encher de abraço. Eu disse, que loucura doida, velho. Que loucura, cara, mas é como Davi assim, sabe? Davi fazia declarações para Deus como um homem faz para uma mulher. Coisas de apaixonado. Não se estranhe não se algum dia eu disser isso aqui, tá? Deus, se o Senhor for macho, desce aqui embaixo. Vou te encher de beijo, vou te encher de abraço. Vou te encher de cheiro. Você já disse para Deus, Deus, tu és tão lindo. Você já disse isso para Ele? Deus, tu és tão lindo. Tu és tão belo, tu és tão formoso. Você já disse isso a Ele? Deus, tu és tão maravilhoso. Deus, eu te amo. Sou apaixonado por ti. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tens e só em ti eu encontro. Se só tu tens e somente em ti eu acho e me acho. Encontro e me encontro. Só tu tens as palavras de vida eterna. E o que eu quero é vida eterna. Não é vida que se acaba, não é vida transitória, efêmera, passageira, trivial. É vida eterna, é vida eterna, é vida eterna. É a certeza que para sempre estarei contigo e o Senhor estará comigo. É isso que eu busco, é isso que eu quero. Nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. O Senhor é suficiente em minha vida. Por isso eu posso dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei e exaltarei ao Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente além dos meus limites. Além dos meus limites. Além dos meus limites. Quando pensam que nós vamos parar, quando pensam que nós vamos recuar, quando pensam que nós vamos retroceder ou desistir, o nosso Deus nos faz andar altaneiramente, além dos limites, além dos limites, além dos limites.
Olha só, querido, eu quero só fazer um pedido aqui e encerro. Há muito tempo eu já quero desligar esse microfone, você não imagina, mas há algo aqui bradando no meu coração tão forte que é maior do que eu. Maior do que eu. Seja um provocador de avivamento. Jovens, seja um provocador de avivamento. Sua mãe, seu pai disser tô com dor de cabeça, pega um remédio. Você vai e pega o remédio. Você diz, mãe, posso orar antes? Seja um provocador de avivamento. Você que é patrão, empresário, fecha a tua empresa por um dia, por uma hora, por um minuto. Reúne teus funcionários, estenda as mãos, vamos orar agora. Vamos orar nesse lugar. Você que tem família, foi convidado para partir o bolo de aniversário, seja lá de quem for. Antes dos parabéns, pede licença. Por gentileza, gente, licença. Eu queria fazer uma oração aqui, agradecendo ao autor da vida, ao Senhor da nossa história. Se no estabelecimento de trabalho, algum colega, algum amigo veio procurar, dizendo que está passando por problema, não somente ouça, ore. Não somente ouça. Você que faz faculdade, não importa qual curso, ainda que seja na UNEB, chama teus colegas ali no corredor, dá as mãos ali e ora. Sabe por quê? Porque Satanás tem os seus. E aqueles que pertencem a Satanás não se envergonham de representá-lo em tudo que é lugar. Satanás pode ter os seus representantes, mas Deus ainda tem as suas testemunhas. E a testemunha de Deus vai testemunhar de que Ele é grande, de que Ele é vivo, que Ele é poderoso. Então não perde mais a oportunidade. É onde Deus te enviar. Eu sonho um dia andar nas calçadas, nas ruas de Paulo Afonso e ver um jovem orando pelo outro assim, ó. Plena luz do meio-dia, um orando pelo outro abraçado. Ver essas praças tomadas de louvores de adoração. Eu sonho com um dia de andar nas ruas e ver jovens orando, grupos orando, pessoas ajoelhadas clamando, Deus, Deus, perdoa-nos, nós nos arrependemos de todo o mal que nós te fizemos. Eu sonho com esse dia, de ver o povo de Deus realmente avivado. Isso vai acontecer. Não sei quando, não sei como, mas sei que pode ser a partir de agora, a partir de mim, a partir de você. Não perca mais a oportunidade. Seja aniversário, seja reunião, vai bater o babinha, vai bater o futebol, a pelada, o rachão. Baiano é baba, alagoano é rachão, pernambucano é pelada. Vamos dar as mãos aqui, gente. Vamos orar, depois a gente pega na bola. Primeira oração, vai jogar dominó, baralho, não tem problema não. Mas faz uma oração antes. Faz uma oração depois. Vai se reunir para assistir filme, comer pipoca? Pode, não tem problema não. Vai namorar? Faz uma oração dobrada. Faz uma oração revestida com muito poder, com muita unção e com muita glória. Amém? Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.